Gravando. Mais uma terça do Transbordo Sem Fim, e é com muita alegria que a gente chama, porque eu tenho certeza que você está aí curiosa para saber como acabou, e não vai saber, porque só acaba no céu. Mas como a gente vai continuar essa história com a nossa irmã amada, que hoje está mais linda do que ontem, a Maí Sauí. Vem para cá, minha irmã, a sala é sua, queremos te ouvir. E se você está aí acompanhando um pouquinho do que Deus tem feito na vida da Maí, eu quero convidar você a contar também. Eu sei que 40 minutos não dá tempo da gente contar tudo, por isso a gente vai parcelando. Então eu convido você também voltar lá no canal e ver toda a história dela um pouquinho só aqui no Transbordo. Vem para cá, Maí Sauí, é com você. Bom dia, graça e paz a todos. Obrigada mais uma vez por poder estar aqui compartilhando as maravilhas do Senhor, né, na minha vida. Eu quero falar aquele dia que eu estava falando da minha netinha, ela entrou com corticoide, melhorou, graças a Deus, foi para consulta, não precisou ir para o hospital. Só estou dando um parecer e agradeço as orações de todos aqui na sala. Para quem vem me acompanhando aí, quando eu terminei foi sobre a cirurgia grande que a minha mãe tinha feito e tinha colocado a bolsinha de colostomia e, e aí o médico tinha dado de 6 a 8 meses de vida para ela, porque estavam com vários tumores na barriga, então não teria como tirar. Eu já vou seguir aqui, porque hoje eu vou finalizar esse ciclo para entrar em outro. Aí foi aonde a minha mãe ficou na UTI e começou, que eu falei que foi aí que começou o processo aonde eu pude participar. Eu creio que Deus já vinha trabalhando na minha mãe, mas isso aí foi nítido para comprovar ele trabalhando na vida dela e mais na minha também, né? Porque isso faz muita diferença em quem acompanha, em questão de crescimento espiritual. E aí ela passou pela UTI, foi onde ela via homens de capuz com cara de cachorro, e aí ela, né, eu comecei a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Sentindo que tinha algo aí. E aí foi onde minhas tias, minha tia e meu tio vieram e nos ajudou até a gente arrumar todas as cuidadoras para ficar com ela, porque a gente, mesmo amando o pai e mãe, a gente não tem condições psicológicas para cuidar tanto assim, né, direto, porque a gente se abate muito, né, às vezes com uma doença assim. Mas eu sei que ela ficou no hospital e aí ela teve alta, ela ficou uns quase 20 dias no hospital, até ela ir para casa. Aí, quando ela estava em casa, uma semana depois ela volta com convulsão para o hospital. Aí ela voltou e ficou, e foram fazendo exame, tinha que sedar para fazer a tomografia, porque ela tinha fobia. E esse período que ela ficou na UTI, ela ouvia gente rindo, ela estava muito confusa, ela teve que ser amarrada, e aí quando a gente ia lá, ela falava assim: "Chama o fulano ali para mim". Aí eu falei: "Não é ele". "Não, é ele sim". "E aonde que eu tô?". "Ah, é a minha casa". "É, eu lembro do quintal". Então parece que Deus estava tratando ela lá atrás, sabe. Eu conseguia perceber e eu nem tinha feito terapia ainda, mas eu conseguia ver que Deus foi tratando todo o ciclo da vida dela. E aí ela chamava algumas pessoas que eu tô falando nisso, por quê? Que ela teve algumas tretas na vida, sabe. Era justamente aquelas pessoas: "Fulano, ciclana". Aí eu falava: "Meu Deus, o Senhor tá trabalhando ali com perdão, com tratamento". E aí eu estava em busca de cuidadoras para quando ela saísse da UTI. E uma cuidadora que ela foi ficar uma vez só com a minha mãe depois que ela saiu da UTI, ela me ligou, ela falou: "Ah, e aí, eu não vou ficar com a sua mãe?". Eu falei: "Não, espera a minha mãe sair da UTI, depois eu te chamo, né". Ela falou: "Você tá ocupada?". Aí eu falei: "Eh, não, né, pode falar". Ela falou: "Ah, porque a minha apóstola quer falar com você". E aí essa mulher falou comigo. Ela falou: "Olha, eu quero falar para você que Deus manda te dizer que no coração aonde falta fé, ele não habita. Ele não tem como trabalhar. Você pode estar triste, mas você não pode permanecer triste". E foi falando tudo ali, ela falou: "Mas
Ele diz que ele coloca sandálias de ouro no seu pé para você ir lá dentro daquela UTI e orar pela tua mãe. E você vai declarar a cura dela. Eu fiquei assim, porque era tudo, sabe? Tem muitas coisas, eu estou resumindo aqui. E aquela tarde eu fui, né, para o hospital para visitar minha mãe. E a hora que eu cheguei lá, eu orei com ela, eu falei: "Mãe, vamos orar aqui". Aí eu orei e declarei a cura, e aí ela não teve mais essas coisas de ouvir risada, nada disso. Ela ficou como que, assim, normal, sabe. Aí a médica veio, aí a médica passou e ela falou: "Olha, nós fizemos vários exames, nós só constatamos, por quê? Né, por causa do ataque epilético que minha mãe teve, acharam que pudesse ser alguma metástase no cérebro, aquela coisa toda. Ela falou: "Não, acho que foi falta de magnésio. Nós vamos repor o magnésio nela e ela vai ficar um tempo aqui agora no hospital para a gente ver e vamos seguir aí". E louvado seja Deus, foi isso mesmo, foi a falta de magnésio, aí ela não teve mais convulsão e ela teve alta. Aí eu glorifico a Deus por isso, né. Então, assim, foi maravilhoso isso. Ok. Aí ela teve um tempo no hospital, muitas visitas, aí ela teve alta. Só que ela entrou com uma químio. Quando ela entrou com uma químio, eu acho que baixou a imunidade dela. Aí no feriado de 7 de setembro, ela foi internada novamente com uma infecção generalizada. Aí, quando ela ficou lá, ela foi usar o melhor antibiótico que tinha, o médico falou: "Se não resolver esse antibiótico, não sei o que que vai ser feito", porque não tem, é o melhor antibiótico que existe, nem nos Estados Unidos tem um antibiótico desse. E aí, foi nesse período que ela começou a aceitar as cuidadoras, porque ela estava com cuidadora em casa. Aí ela começou a perguntar, né, querendo a presença das cuidadoras, porque ela relutou muito, minha mãe morava sozinha, então ela ter alguém junto com ela era algo, assim, muito invasivo, sabe. E aí a gente percebia que ela eu falei: "Ela está começando a aceitar as cuidadoras". E um d sábado que eu saí do salão, e era horário de visita, aí naquele horário eu ia, porque outros horários meus irmãos também iam, né. Ela estava muito chorosa, a hora que eu cheguei ela falou: "Amair", aí eu falei: "Mãe, como que você tá?". Ela falou: "Jesus me visitou e ele me curou". E foi, assim, algo que é muito lindo, a minha filha estava comigo, a gente falando, assim, aí ela falou: "Ai, cadê o Sauí?". Eu amo o Sauí, porque ele teve umas treta, né, minha mãe teve umas treta com meu marido lá atrás, então ficava algo meio assim. Essa mulher mudou, minha mãe mudou totalmente. Aí ela teve alta, ela, né, assim, essa infecção generalizada, os médicos ficavam bobos de ver como ela reagia, mas toda vez que entrava eu falava: "O Senhor vai na frente". E mostra para os médicos, para aqueles que não acreditam em ti, que têm uma experiência contigo. A minha oração era essa, sabe, que em meio à luta da minha mãe, os médicos pudessem ver Deus ali e confirmar, aumentar a fé ou acender a fé, porque é isso que a gente vai sendo usado, né, nós somos uma carta viva, né. E o meu irmão chegou para ela na visita e falou assim: "Olha, mãe, né, tem uma conversa com Deus, vê o que que acontece, né, por que que está acontecendo tudo isso com a senhora, né, porque vai e vem, né, de para o hospital e todo esse processo, essas coisas". Ela teve alta, o pessoal achou que ela tivesse que ficar acamada, que tivesse que ter cadeira de banho, não, ela voltou a andar, mesmo bem fraquinha, e ela teve alta. Chegou em casa muito feliz, nós até temos um vídeo, minha filha tem no celular dela, que ela só glorificava a Deus o tempo todo. Minha mãe mudou, gente, era outra pessoa, uma nova criatura mesmo. E ela falava assim: "Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo". Ele até preparou o Marcelo é meu genro, para levantar ela, né, para subir ela com a escada do colo. E ela ser carregada do colo foi algo, assim, de muito carinho. A gente percebia a carência da minha mãe, né, assim, observando a vida dela, tudo, a falta do abraço, né, assim, essa parte de, né, assim, desse cuidado.
Então Deus preparou todo esse cuidado com ela, e foi, acho que isso que foi sendo trabalhada, né. Aí ela estava ótima, em outubro ela fez aniversário, nós festejamos, ela comeu doce, parecia uma criança, muito, muito bem. Aí tinha algumas idas e vindas para o hospital, por causa de leucopenia, e que aí tinha que ficar internada, mas, né, passamos o Natal tudo certinho, ela muito bem, ela teve uma cuidadora que ela se, né, assim, ela se ajeitou com ela e gostou muito. E ela teve uma funcionária que trabalhou em casa, uma secretária do lar, que na época elas começaram a ir para a igreja junto. E a minha mãe, ela ia numa igreja, não gostava, ia na outra, não gostava, porque ela questionava muito a Bíblia. E essa mulher, ela se converteu de ficar uma crente de pregar em ônibus. Então, assim, aí minha mãe achava que ela era fanática. Então, quando ela visitava a minha mãe falava: "Ai, ela fala tanta coisa". Nesse processo aí, quando ela visitava a minha mãe, ela falava assim, né, minha mãe falava: "Ah, a Maria veio aí". Aí eu falei: "Mãe, e aí?". "Nossa, não, ela tá legal, tá falando umas coisas boas", porque ela já ouvia, ela só não escutava, ela já ouvia e entendia o que ela estava falando, né. E aí, o que aconteceu? Eh, ela deixa eu passar para cá. Aí ela começou a ficar mal em março, e ela foi para o hospital com confusão, totalmente confusa. Aí realmente os tumores já estavam voltando. Infelizmente, assim, a gente sabia que estava complicado, uma anemia muito profunda. E aí ela, aí tinha muitas visitas no hospital, ela ficou na UTI, quando ela foi para a UTI, nós levamos ela de né, assim, à noite. Aí ela passou o tempo todo na enfermaria que ela estava em choque. E eu fui ungir ela, mas eu falava com ela, ela não respondia. Aí, quando falaram: "Ó, nós vamos levar ela pra UTI", eu fui ungir, ungi, orei, a hora que eu fui impor as mãos, parecia que ela sentiu a presença de algo, assim, que ela abriu os olhos, e foi o momento ali que eu vi ela acordada, antes de ir pra UTI. Eu achei que fosse, assim, o fim ali, tanto que a UTI depois, no dia seguinte, eles abriram para que todo mundo visitasse. E eu novamente, eu falei: "Agora eu acho que chegou a hora". Aí, no dia seguinte, quando eu fui visitar ela, o enfermeiro falou assim: "Meu Deus, que mulher forte, ela bateu na porta do céu e voltou". Aí ela teve alta e ela foi para o quarto, e ficou no quarto um bom tempo lá. Aí quando ela ficou no quarto, a gente podia visitar, teve muitas visitas. E a Maria foi visitar, na última semana antes dela falecer. Ela ficou uns 20 dias no hospital. É, mais ou menos isso. Aí a Maria foi visitar ela. E quando ela, assim, eu fui, né, mais à tardezinha, ela falou: A Maíra, a Maria esteve aqui e ela falou que eu tinha que perdoar o seu pai. Eu tinha que perdoar porque ele também era filho de Deus, assim como eu, né. E aí, era tão impressionante, porque eu também estava num processo, ainda que não tivesse essa clareza. Mas eu falei: "Mãe", eu fui fuçar no Facebook dele com a outra família, e eu vi que a maneira que ele abraça eles é como ele abraçava a gente, que meu pai não abraçava, ele debruçava o braço assim. E a gente achava que ele não gostava da gente. E talvez escolheu outra família por causa disso, sabe, essas coisas que quando você está ferida, carente, você acha, né. Aí eu falei: "Mãe, às vezes, ou ele não ama ninguém, ou é o jeito dele amar", né. Então, ela falou: "É, e eu perdoei". E eu falo para vocês que depois, quando eu começar com outra história, vocês vão ver, porque um dia eu estava estudando Esdra 10, né, no versículo, né, assim, no capítulo do 1 ao 44, que as mulheres hetéias, elas foram mandadas embora com as crianças, porque lá fala da importância da mãe, da influência da mãe nos filhos. O perdão que a minha mãe liberou abriu toda a minha trajetória, como que eu vou contar depois que eu te falei do boom em 2020.
É impressionante, você consegue entender o processo depois que passa, antes não. E esse perdão que ela liberou fez com que eu também perdoasse meu pai, porque às vezes a gente, né, mistura tudo, toma as broncas da mãe e tudo isso complica muito a vida da gente, né? Então é algo muito interessante para as mamães aí que que passa coisas erradas, como a gente aprendeu com a pastora Rosi, que a gente não tem que, né, falar certas coisas para os filhos, porque eles tomam as dores e misturam tudo, e depois haja terapia e o sangue de Jesus na vida da gente, para purificar, para libertar, para, né? Mas o perdão foi maravilhoso. E aí eu sei que ela perdoou. E na quinta-feira, ela fez uma chamada de vídeo. Nós fizemos uma chamada de vídeo. Eu estava na casa da minha filha, com a minha filha e o meu netinho. Ele ia fazer 1 aninho ainda. E ela falou assim: amanhã eu vou ter alta. Aí a minha filha, sério, vó, tem o aniversário do Caleb, então você vai poder ir, porque a gente estava pensando se a gente podia pegar ela no hospital, levar para o aniversário, né? Mas eu hoje vendo assim, eu falo, eu até falei, não, ela não vai ter alta, não tem previsão nenhuma. Aí no dia seguinte ela faleceu. Então ela ia ter alta. E na sexta-feira, quando a gente foi para visitar, que foi o dia que ela faleceu, eu lembro que eu acordei muito, assim, angustiada, mas ela estava naquele mesmo ritmo que vinha, ali, inchada, aí vai, senta, cada vez que ela pegava, punha na cadeira de roda, levava para passear, era uma vitória para a gente. E mesmo assim, a gente sabendo que estava, né, difícil ali a situação dos tumores, mas a gente tinha fé, né? E aí, na sexta-feira, eu sei que eu acordei muito angustiada, eu queria, né, ir logo para o hospital e fui com a minha tia à tarde. Nós chegamos lá, eu falo, Deus deu mais, né, assim, uma oportunidade para que a gente pudesse orar por ela, ungir, porque ela estava com muitas dores. E, como eu falei, toda vez que a gente ia para o hospital, era eu que falava, ela deixava eu falar. Ela falava, fala, Maíra. Aí, né, eu falava, mãe, fala. Ela, não, pode contar aí as coisas. Aí, dessa vez, a médica chegou lá para dar uma olhada nela e ela falou claramente. Aí eu percebi, minha mãe sabia de toda a doença dela, ela não queria conversar sobre o assunto. Então, ela passou o tempo todo ali, né, assim, tratando ela ali, Deus tratando ela, porque ela foi modificando muito. E aí eu sei que nesse dia ela falou assim: sabe que eu tenho vontade de quebrar esse teto aqui, ó, e sair daqui. E ela sempre falava antes de voltar para casa. E ela tinha muito medo de morrer. Era muito assim, algo que a gente não podia falar de doença, não podia falar de morte, que ela, ai, nossa, não quero ouvir isso, né? E eu lembro que quando eu passava em frente ao cemitério que a gente tem lá, o jazigo, eu, né, pensava, meu Deus, o dia que eu passar aqui, saber que minha mãe tá aí, né? E eu chorava, né, assim, de pensar, ai, meu Deus, como vai ser isso? E você sabe que 1 semana depois que ela faleceu, eu passei lá e eu sabia que ela não estava ali, porque no dia que ela faleceu, que nós ungimos ela, à tarde, a hora que a gente foi embora à noite, eu falei: se ela continuar assim, Senhor, realmente eu não quero ver minha mãe sofrer, porque ela estava com muitas dores. Aí, quando era 11 horas, a cuidadora que estava lá ligou para mim e falou: Maíra, ora pela sua mãe, porque ela está mal. Sabe quando você fala assim? Eu falei: não tem mais o que orar. Eu sei que agora é um momento que está decisivo, sabe? Né? Assim, sabe quando você entrega? Eu falo assim, não era eu que estava segurando. Às vezes o pessoal fala, você precisa aceitar, mas Deus tratou ao ponto da gente, né, aceitar ali. Aí eu sei que daí a pouco ela ligou, ela falou, não, sua mãe entrou em óbito. Aí eu e meu irmão fomos para lá e eu avisei todos os outros, mas eu e o mais velho fomos para lá para o hospital, tudo. A hora que eu cheguei, a sensação que eu fui foi assim, ela conseguiu. Porque eu só vi esse lado espiritual da minha mãe, esse processo todo, sabe? É assim, nós demos todos os cuidados que a gente pudesse fazer, né? Ali de presença, de cuidados com estrutura de hospital, medicação e suplemento para ela estar bem.
mas a parte espiritual era assim o que mais me tocava e o mais importante, nós sabemos disso, né? Eu sei que depois foi o velório, tudo, e aí a gente, assim, né, teve muita gente lá que a minha vontade era assim enterrar e vai acabar com isso logo, mas eu ganhei a experiência de saber a importância de ter um velório, das pessoas queridas que se preocupam com você, então eu aprendi muito nisso, né? E, e na hora lá eu falei, gente, vamos cantar um louvor antes de descer o caixão ali? Não era um louvor, era uma música que a gente cantava quando estava junto em festinhas e ela gostava. Por quê? A minha mãe, né, teve um período que os filhos, né, tiveram umas tretas e ficaram uns 14 anos sem todos se reunirem. Mas louvado seja Deus, que antes de começar esse processo dessa doença, Deus nos reuniu novamente e todo ano a gente se reunia no aniversário dela, em confraternização de final do ano, né? Então ela pôde usufruir disso. E essa música a gente cantou lá. Até uma amiga minha falou: Ah, Mar, você acabou com essa música, agora quem ouvir vai lembrar do velório da sua mãe. Aí eu falei: Não, mas assim, né? Era algo nosso ali, dos irmãos, dos netos lembrarem disso. E tanto que o meu sobrinho, o Luan, ele chegou e ele, né, falou daquele versículo, ele citou lá o 2 Timóteo 4:7, que é a versão melhor que se encaixa na minha mãe. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Aí, nesse momento, eu vi que todo o julgamento caiu por terra, porque a gente tinha assim, mãe, vai viver a vida, vai viajar, para de ficar aqui, faz isso. Não, ela fez o que tinha que fazer dentro do que ela achava que era certo, sabe? Ela pagou um preço ali, mas está tudo certo e está ótimo, sabe? E o mais importante, eu tinha e eu tenho a salvação e eu tenho certeza da salvação da minha mãe, sabe? Que Deus tratou ela, foi algo assim muito lindo, muito, muito bom. Aí você vai falar, como que você tem essa certeza, Maria? Você está como juíza? Não, eu pela fé eu sei que sabe, que Deus salvou, que Deus tratou, né? Porque Deus tinha que limpar esse coração para levar ela, porque do lado de Deus não tem pecado, não existe pecado, porque Ele é santo. Então a pessoa precisa realmente se santificar, porque Deus é santo. E foi muito linda essa trajetória toda. A gente ia lembrando depois, sabe, de tudo que ia se encaixando e a gente foi vendo todo esse processo. Eu dei uma resumida aqui para ficar mais curto. E aí depois, que é o que eu falei, toda essa trajetória da minha mãe, essa vitória dela de perdoar, de ser liberta, libertou é assim a mim, a minha família e os meus irmãos, sabe? Então foi tudo muito, muito, muito bom. Aí eu até escrevi aqui algo que a minha mãe, o nome dela é Maria, era Maria, né? Ela colocou esse nome porque era Amair, as mesmas letras que escreve Maria, escreve Amair. Até eu falava assim, a Amair é a Maria embaralhada, né? E ela foi casada, teve 4 filhos, 10 netos, ela tinha um bisneto quando faleceu, ela era divorciada, uma professora primária aposentada. Então, assim, ela sempre batalhou muito em prol dos filhos, da família unida, do jeito dela, mas ela foi uma vencedora, uma guerreira, uma mulher que eu honro, que eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive. Às vezes, muitas vezes vi que estava repetindo algumas coisas dela, mas louvado seja Deus que eu falo, eu honro, é teu, eu posso fazer diferente, eu não preciso seguir, porque com o divórcio, aí às vezes a gente começa a achar que você é muito parecida com a sua mãe e vai acompanhar isso, mas louvado seja Deus, que depois Deus mudou tudo lá na frente, fez tudo novo na minha vida também. E essa libertação da minha mãe fez muita diferença. Aumenta a nossa fé. Gente, eu vou parar por aqui, vou dar, né, assim, deixar
outros transbordarem aí, para depois eu começar uma outra etapa, tá bom? Vou parar. É, Maí, obrigada, Maí. Maí, não tem como, Maí. Essa série tem que ir terminando, porque quem já te ouviu falar algumas vezes vai ver aí que vem agora uma grande libertação do perdão na vida da Maí com os irmãos, devido a uma decisão que a mãe tomou lá atrás. A gente não quer perder isso, não, de jeito nenhum. Meu Deus, que momento lindo, que história marcante de milagre que o Senhor faz e continua fazendo. E eu convido você a tomar coragem, hein? Vim aqui contar a sua história também. Olha que história linda e a gente não sabia. Isso fortalece a minha, a sua fé também. Isso mudou a história dessa família de Amaí Sauí. A gente vai saber de todos os detalhes para frente, que é coisa linda que Deus fez e continua fazendo. Obrigada, Amaí, por você vir aqui trazer essa história que deixa a gente com o coração cheio de alegria, entendendo mais um pouquinho desse Deus que a gente serve. Meu Deus, obrigada, Saúl, obrigada. Vem para cá, minha pastora Rosi, que faz parte dessa história. Meu Deus, ora por essa mulher que tem nos ensinado tanto através da sua fé. Deus maravilhoso, que o Senhor continue te abençoando, Maí. Oh, Jesus, louvado seja Deus, Pai. Muito obrigada por poder rememorar o caminho que o Senhor fez com a sua filha. Obrigada, Senhor, porque hoje nós não vemos só uma menina, nós vemos uma mulher madura, pronta, Senhor, para testemunhar, para dar estudo bíblico, uma missionária que o Senhor tem levantado e tem enviado. Obrigada por todas as dores, todas as lágrimas, porque todas elas fizeram parte do processo de amadurecimento dessa filha tão querida que o Senhor tem. Continua abençoando o Saúl, seus filhos, seus netos. Pai, toma a casa da Maí nas tuas mãos. Sustenta a vida dela e que cada vez mais ela tenha experiências lindas e ricas com o Senhor para edificar mais e mais vida. Toma esse dia sobre teus cuidados, papai. Nós te agradecemos, abençoa a Mônica, toda a sua casa, sua família e todos nós que estamos aqui. Muito obrigada, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém! Meu Deus, eu estou impactada, eu acredito que você também. Vem você também contar a sua história. Obrigada, Baí, obrigada, eu amo a sua vida, obrigada por estar aqui compartilhando conosco. E amanhã nós temos a quarta estratégia, acredito eu que é com o nosso pastorzão, diretamente do trabalho, esteja orando pela vida do nosso pastor Tony, viu? Vamos estar confirmando aqui mais tarde. Beijo grande, família, e a gente se vê amanhã. Obrigada, Maí.